Bem-vindo ao Forecast, o podcast RM. Eu sou o Rafael. Eu sou o Daniel. Eu sou o Cássio. E no podcast de hoje nós vamos discutir sobre um tema muito importante: aonde o RM ou o Revenue Manager deveria estar alocado. Então, para a gente começar essa discussão, eu te pergunto, Dani, quais são os modelos existentes hoje do local de trabalho da RM? Como funciona o atendimento para os hotéis e como é o modelo de trabalho que nós temos hoje? Então, Rafa, eu já tive algumas experiências diferentes, então dá para ver claramente que tem diferenças de onde o profissional de RM ele pode fazer o trabalho dele, né? Porque o RM ele pode ser um contratado por um hotel e estar fisicamente no hotel, atendendo ali as demandas que acontecem no dia e fazendo as análises ali em loco. Só que muitas vezes, em algumas redes, por exemplo, ou em mesmo redes menores, você tem ali um escritório central, que às vezes algumas das tomadas de decisão de preço e direcionamento são feitos lá nesse escritório, nessa central, fora do hotel. E às vezes o RM também não está em loco, mesmo sendo contratado da unidade, estando sempre na unidade, muitas vezes ele tem reuniões fora, reuniões de parceiro, e tem um outro modelo, até pegando esse gancho, tem um outro modelo onde o RM pode não estar nunca no hotel, né? Ele pode não estar fisicamente no hotel, mesmo que ele atenda aquela unidade, ou mais de uma unidade, que é um outro modelo também, porque o RM ele pode cuidar, como a gente trabalha com uma parte mais analítica de preço, demanda, oferta, concorrência, por exemplo, a gente pode atender diferentes regiões, diferentes hotéis. Então, não tem como você atender 2 hotéis e fisicamente, pelo menos 2 hotéis, e estar fisicamente nos 2 ao mesmo tempo. Então, às vezes, você não está em nenhum dos 2. E, às vezes, você atende mais do que 2 hotéis, uma rede de hotéis, um grupo de hotéis de algum determinado local. Então, tem alguns desses pontos. Então, esses são alguns modelos que eu já atuei em todos eles e que eu sei que existem. E que a gente vendo o RM, por exemplo, fora da hotelaria também, são pontos de vista totalmente diferentes. Então, eu não sei se vocês veem alguma outra forma de que o RM possa fazer o trabalho dele para um hotel que quer contratar esse serviço. Um hotel que fala, a partir de agora eu quero ter um RM ou eu tenho um RM, como que ele pode me atender? Quais seriam os formatos? Bom, a gente sabe que tem vários modelos de trabalhar dentro de RM. Então, tem profissionais de RM que cuidam só de um hotel, que é conhecido como RM dedicado, e temos RMs que cuidam de múltiplas propriedades, que é conhecido como RM multi-hotel ou cluster, né? O Cluster Revenue Manager. E quando você cuida só de um hotel, é óbvio que você vai acabar eventualmente ficando dentro deste hotel. Muitas vezes, nem sempre. Mas muitas vezes você acaba ficando dentro deste hotel e você entra na rotina daquele hotel, da rotina da operação. Só que tem situações que talvez você cuide de um hotel turístico que fica numa região remota. E o escritório de vendas, de marketing e algumas coisas do financeiro não ficam nesse hotel. Sei lá, você olha num hotel no Nordeste ou num ponto turístico, mas a gente sabe que o atendimento comercial é feito nas capitais. Então, talvez a sua equipe esteja em São Paulo, no Rio de Janeiro, em BH e assim por diante. Então, é comum que o RM fique junto com as pessoas que têm decisão ou influência sobre a atividade econômica do hotel, no termos de comercialização. Então, ele não necessariamente não fica dentro daquele hotel. E quando a gente fala de RM de praça e multi-hotel, a gente sabe que é impossível você ficar ao mesmo tempo em mais de uma propriedade, né? Que é muito comum quando você tem uma rede, né? Uma rede, sei lá, você tem 4 ou 5 hotéis e você divide esse profissional para os 4 ou 5 hotéis. Você não necessariamente vai ter um hotel, um profissional para cada hotel. E quando é dividido, não tem como você ficar ao mesmo tempo nas 4 propriedades, né? Então, ou você fica em algum escritório central, ou você fica em um dos hotéis, mas só fisicamente ali por ter um espaço de escritório, você acaba atendendo outros, né? Então, a gente sabe que esses 2 modelos são o que é comum hoje no mercado. E aí, eu pergunto para você, Dani, ou para você, Cássio,
como vocês dois trabalharam nos dois modelos, né? Dá diferença em termos de resultado e performance estar fisicamente dentro do hotel? Dá para ver mais oportunidades estando no hotel do que fora do hotel? Cara, eu não vejo diferença no resultado, especificamente. Eu acho que um ponto positivo de você estar presente na unidade que você está trabalhando, ali presente fisicamente, quero dizer, é a agilidade da informação, de conseguir essa informação. De repente você precisa saber alguma coisa que o relatório apontou e às vezes se você não consegue se comunicar com alguém com agilidade para perguntar, cara, o que é isso que aconteceu aqui? Por que o relatório está apontando isso? É super estranho, é super fora da tendência. E se você já está lá, de repente a pessoa que você precisa perguntar está do seu lado, ou é só você puxar o telefone e discar o ramal, e em 1 minuto, uma coisa que poderia ser um problema para você foi resolvido. Se você essa agilidade, se você não tem essa, às vezes se você não está presencialmente, você tem que ir mais a fundo, entrar no PMS, pulsar nos relatórios, achar de outros jeitos, ou mandar um e-mail e ligar, que de repente vai demorar mais tempo para você ter essa resposta. Só que, em contrapartida, presencialmente no hotel, também acontece o inverso. É interrompido diversas vezes para coisas que não são necessariamente o foco do momento. Porque a gente trabalha muito uma organização e focado em coisas que são importantes naquele momento e a gente trabalha muito com time. Se a gente não olhar determinado assunto, determinada coisa no time certo e perder o time, a gente perdeu o dinheiro. E às vezes, com as pessoas indo lá e falando, perguntando, ligando, e encontrando com você no corredor, e todo esse misto de comunicação, enfim, informação, de troca de comunicação, às vezes pode influenciar na sua prioridade ou no seu timing do trabalho do dia a dia. Mas acho que uma questão principal, independente, acho que resultado não é a questão. A questão nos dois pontos é ter comunicação. Mesmo se você não estiver presencial, se você não estiver fisicamente no hotel, você tem que se comunicar. A gente não está falando aqui de não ter reunião, de não se comunicar com todo mundo que está envolvido nesse processo de gerenciamento de receita. A questão é ter a comunicação. Porque, às vezes, se o hotel está indo bem, tudo bem para o gerente ou para as pessoas, você não está indo você não aparecer no hotel. De repente, o RM não está aqui. Agora, se o hotel não está caminhando, não está atingindo o budget, não está caminhando como era o esperado, aí, de repente, poxa, o RM nem dá as caras. Tá remotamente, será que se ele tivesse sentado aqui na minha frente, o resultado ia ser diferente? Então, sim ou não? Eu concordo com o Cássio que a comunicação ela é um dos pontos mais fundamentais do trabalho do RM, independentemente de onde ele estiver. Porque, às vezes, tem muito... a gente sempre, quem é RM ou quem trabalha com alguém que é RM, já ouviu falar do estereótipo da pessoa que fica no computador ali, mexendo nas análises e não fala com ninguém, não socializa com ninguém, e a gente sabe que não é isso na realidade e não pode ser. Então, às vezes você está fisicamente na unidade e você não consegue se comunicar como o seu gestor precisa, como você deveria, e às vezes você está fora da unidade e você consegue ter uma comunicação mais assertiva. Então, o grande destaque é ter a comunicação, independentemente do seu contrato de trabalho, do seu local físico, igual o que a gente está comentando. Num período, por exemplo, onde existe o coronavírus e os hotéis, sei lá, estivessem de forma remota, é importante você mostrar a discussão, a comunicação do que está acontecendo, do que está sendo analisado e do que pode ser visto como oportunidade e desafio. Então, acho que um ponto chave
é, a partir do RM, uma comunicação sobre o que eu estou fazendo, sobre o que eu estou analisando, sobre o que eu consigo enxergar do negócio e transformar os dados em informação útil para a tomada de decisão para quem precisa, seja para a recepção, seja para a reserva, seja para o gerente geral do hotel, seja para vendas. E isso você não precisa estar localmente ali sentado numa cadeira do lado de alguém do hotel para conseguir ter isso. Acho que o Cássio deu ótimos exemplos de quando estar no local ajuda e também não ajuda, Quando atrapalha. assim como estar fora também tem isso. Às vezes vai acontecer ali uma reunião onde o pessoal vendas trouxe uma novidade ali, está voltando de uma visita e conversa. Se o RM não está ali, talvez ele não pegue. Mas se a informação chega para ele, não teve necessidade dele estar ali. Então, acho que isso é uma via de mão dupla. Então, o RM conseguir mostrar que ele é parte do processo, que ele precisa receber informações fundamentais. E a unidade, os gestores, os contratantes, a equipe que trabalha toda em conjunto, fazer chegar a ele, independentemente de onde ele estiver, essas informações que são relevantes para o negócio, faz o sucesso do negócio. Assim como a gente pode falar, o RM tem que estar, o correto seria o RM ficar fisicamente no hotel, porque é o melhor benchmarking, eu sempre trabalhei dessa forma. E quando ele saiu de férias? Como foi? Não, concordo com vocês, acho que vocês tocaram no ponto principal, que para funcionar, independente se a pessoa está fisicamente ou não no lugar, é a comunicação. A gente sabe que mesmo estando fisicamente no hotel, não significa que todas as pessoas estão a todo momento disponíveis para você, ou que você está a todo momento disponíveis para ela. Por mais que você sente próximo ao gerente do hotel, por exemplo, não significa que você vai ficar o dia inteiro conversando com ele. Pode ser que ele fique o dia inteiro em reuniões com outras pessoas, com clientes, com fornecedores, com investidores, e por fato de você estar na sala do lado, você pode ficar o dia inteiro sem ver essa pessoa ou conversar com ela. Então, a comunicação é o que vale. Então, eu acho que o ponto principal, minha visão, em relação a isso, se você tem que estar fisicamente ou não, é que quando você está fisicamente no lugar, tende as pessoas, depende da sua personalidade, claro, a criar empatia umas com as outras e fica menos formal a conversa. Você está ali todo dia, conversando sobre coisas importantes e coisas triviais, o nível de relacionamento das pessoas tende a ficar mais próximo. Acho que isso é um ponto positivo. Mas se isso automaticamente gera mais resultado, não sei. Porque você pode estar num hotel que você não vai bem com a cara das outras pessoas, ou as pessoas não vão com a sua cara. Acontece também, né? Eu já trabalhei em vendas, que só pelo fato de eu ser de vendas, as pessoas já não gostavam de mim. Demorou meses para quebrar essa barreira, para ver que eu não era um estereótipo, que eu tenho as minhas qualidades e os meus defeitos, como qualquer pessoa. Então, acho que isso sim. Acho que o mais desafiador, quando você fala de atendimento remoto, é justamente o fluxo da informação. Porque não é só a informação entre as pessoas que importa, né? Isso é óbvio, muito importante, mas os sistemas têm que ser online, né? Você tem que ter uma maneira de acessar as informações, dos relatórios chegarem até você e de ter um fórum onde, sei lá, talvez a pessoa de reservas está escutando muitos pedidos de reservas para uma data específica e não sabe o que é, mas pode ser um show, pode ser uma coisa do tipo, um evento que está acontecendo, ela tem uma maneira de se comunicar com você, de avisar, Rafael, Daniel, Cássio, está acontecendo isso, dá uma olhada. E a gente ter esse heads up que aconteceria naturalmente se estivesse um do lado do outro. Então, acho que se você quebra essas restrições da comunicação, eu acho que funciona bem. Até porque é muito normal, quando você trabalha numa rede, principalmente, você olhar mais de uma propriedade. E é impossível você estar fisicamente, intimamente entrosado com todas as equipes o tempo todo, né? Se você cuidar de 5 hotéis para mais, já é muito impossível de conseguir fazer isso. Então, você tem que ter um processo de comunicação eficiente. Então, acho que isso é o principal ponto.
Aí, a segunda pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. Então, quando a gente fala de hotel em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em alguma das grandes capitais, a gente sabe que é mais propício de ter profissionais para fazer esse tipo de trabalho. É mais, não vou falar fácil, mas é relativamente mais provável de você encontrar profissionais para fazer esse tipo de trabalho. Só que agora, quando você está falando de uma cidade turística ou uma cidade pequena, é mais difícil de você encontrar essa variedade de profissionais no mercado. Aí eu pergunto para vocês, o fato de estar no hotel, sendo que você não é um hotel de capital, não seria um ponto negativo? Ou seja, assim, de falar, eu quero que o meu RM fique no meu hotel. Você não reduz as possibilidades do que de você adotar um atendimento remoto, sei lá, meu hotel fica em Campos do Jordão, mas o meu escritório fica em São Paulo. Você acha que isso é bom, é ruim, funciona, não funciona? O que vocês acham? Esse é um fator, é um ponto do que, às vezes, a gente não está falando de qualidade do serviço que você quer. Porque não que os profissionais de determinada região são melhores ou são piores que outros. Mas, algumas vezes, determinados mercados, determinadas profissões se desenvolveram melhor em outras regiões, em outros locais, até do mundo. Às vezes você pode contratar um serviço de outro país, um serviço qualquer que seja, porque lá esse mercado está muito avançado, lá tem muita gente, muitos profissionais que tiveram experiência em empresas top, com mercados top, e aí aqui no meu país a gente não vivencia esse momento, mas eu quero ter a oportunidade, eu quero ter a chance de trabalhar com esse tipo de profissional. E aí você contrata pessoas de outro país ou de outro lugar que não são a sua região, porque você quer esse tipo de atendimento. E aí é um investimento, claro. Esse tipo de atendimento vai ter um custo e vai ter um retorno sobre esse investimento. Se você quiser um atendimento regional, vai ter um custo e vai ter um retorno sobre esse investimento. Sim, Cássio. E é interessante a gente pensar por esse prisma, assim, porque quando a gente fala de oferta e demanda do trabalho do RM, de determinar preço, fazer a gestão, né, do inventário, você não precisa, às vezes, nem conhecer muito o hotel fisicamente. Você pode, acho que é sempre, quanto mais a gente tem dados do produto que a gente está vendendo, melhor. Então, se a gente conseguir visitar o hotel e conhecer e ver as peculiaridades, a gente até tem um olhar diferente, assim, porque cada pessoa e cada profissional tem um olhar de um quarto para ver, por exemplo, oportunidades, localização e tal. Então, todo mundo tem, então é sempre positivo. Mas, às vezes, isso não é possível. Às vezes, por exemplo, um resort de Salvador quer contratar uma consultoria para fazer para falar, olha, eu quero ver oportunidades de preço, quero ver se o meu pricing, né, se a minha flutuação de tarifas ela é boa ou tem oportunidade, quero ver se isso funciona. E o processo rola e às vezes a pessoa não consegue ir visitar esse resort porque a pessoa é de São Paulo, é do Rio de Janeiro, ou é de outro estado, mesmo próximo, mas não é daquela cidade, por exemplo, e ela não consegue ir lá conhecer. Então, ela tem que receber as informações do que tem, quais são os concorrentes, fazer uma análise. Tem que ter um mínimo de informação para a gente poder exercer o trabalho. Mas, às vezes, você não consegue estar lá fisicamente e conhecer. E você consegue fazer o trabalho da mesma forma. O trabalho, ele flui e ele é eficiente, independentemente de conhecer o produto fisicamente ou não. Por exemplo, você consegue ver se o seu posicionamento deveria ser maior ou melhor do que os seus concorrentes. Aí você já vê umas oportunidades. O tamanho dos hotéis também você consegue entender. E aí, a partir daí, basicamente, o RM analisando muitos números de vendas, de comportamento de histórico e vendas futuras, ele consegue fazer alguns cruzamentos para uma primeira análise. Fazendo uma entrevista, por exemplo, com o gestor, o gerente geral, com vendas, você consegue ir elencando tópicos e linkando coisas que vão levar a uma decisão, independentemente de você falar, não, eu precisava conhecer ali se o lobby
é aconchegante para ver se tem oportunidade de fazer RM. Então, eu acho que tem muita oportunidade que aí você vai estar conseguindo ter essa decisão sem o viés de estar lá e falar, putz, gostei disso, achei que isso não é ruim e isso vai influenciar na sua decisão, por exemplo. Então, é um formato da gente ver que é possível, sim, fazer RM sem estar fisicamente no hotel, contratar um RM que seja um consultor de outra região, de outro local, mas com uma expertise que você espera que o seu profissional tenha. Eu acho que esse é o fundamental, né? É saber o que se espera daquele profissional e como que juntos todos podem chegar nesse resultado. Porque até um debate que a gente estava tendo um pouquinho antes se fosse assim, a gente veria o RM da aviação dentro do avião. Se tivesse que ser assim, o RM de um navio, ele teria que estar dentro do navio. E eu acredito que não é assim que acontece. Apesar de que eu tenho certeza que, e esse sempre foi um insight que eu tive como RM, é que eu gosto muito de ficar alguns momentos no lobby do hotel, vendo os clientes, vendo o que eles falam e tal. É uma amostra muito mínima, acho que é um exercício que dá para fazer sempre que possível, mas às vezes não é possível, então não tem como fazer. Mas sempre que é possível, é legal você ir e ver como o cliente está aceitando ou não a sua estratégia ou o que você está vendendo. Então, acho que isso é muito interessante. Mas, realmente, na aviação, em cruzeiros e em outros setores, a gente não vê o RM em loco, como na hotelaria, por exemplo. Certo? Sim. Não, isso que você falou é uma grande verdade. Imagina, quantas vezes você viu o RM dentro do supermercado? Ou, sei lá, você vende produto de soja, você não vê o RM na fazenda, ele vai ver no escritório. Sei lá, não sei se tem RM de carro, mas eu tenho uma amiga que trabalhou na Pirelli, por exemplo, ela não ficava na fábrica, ficava no escritório. Então, eu acho que o fato de você estar fisicamente no local não te dá uma vantagem tão grande assim. Ainda mais que quando a gente fala de RM, a gente está falando de coisas futuras, né? É sempre olhando para frente a estratégia, não é a estratégia do agora. Não estou fazendo a minha estratégia do hoje para hoje. Eu estou fazendo para daqui 15 dias, daqui um mês, daqui um ano. Então, por mais que eu esteja fisicamente no hotel, eu não estou trabalhando aqueles clientes que estão no hotel naquele momento, mas sim clientes futuros e etc. Acho que se você consegue montar um sistema onde a comunicação flui bem, né, entre as pessoas, sei lá, vamos fazer uma reunião, sei lá, cada 15 dias para falar do que aconteceu e dos ajustes que tem que fazer na estratégia. E a cada 15 dias você faz a reunião, não fica, hoje não dá, não posso, vou marcar para a semana que vem, fica postergando. Se você realmente segue, né, vamos fazer a cada 15 dias e faz a cada 15 dias, é indiferente, você está fisicamente no hotel ou fora. Importante que você tenha aqueles momentos de discussão. Sei lá, outro exemplo besta. Então, vamos falar de overbooking. Então, vai decidir quantos overbookings a gente faz por dia. Uma média, sei lá, faço 2 overbookings por dia, mas vou fazer aquele ajuste fino. Então, a minha comunicação da RM com a operação tem que ser feita, sei lá, 5 horas da tarde. Exemplo, tá? Então, às 5 horas da tarde, a pessoa da operação tem que estar ali, né, para conversar, mesmo que seja 5 minutos por telefone. Agora está ficando mais comum, né, falar pelo computador, com carinhas, né, não só por telefone. Então, acho que não tira o mérito de você fazer remotamente o serviço, desde que, como o Dani falou bem, as expectativas para o cargo são essa, para o serviço de atendimento são esse, e ele é atendido dentro de uma organização. Então, acho que isso funciona bem. O que não pode é igual aquele ponto. Putz, hoje não estamos vendendo bem. Hoje acho que o preço está caro. Cadê o RM? Preciso discutir isso agora. Então, acho que esse alinhamento é muito necessário. E aí, da informação, como o Rafa falou, e de dados também. Os dados que chegam, os dados que precisam chegar, os dados que precisam ser compartilhados. É um fluxo que, quando está ajustado, eu acho que facilita o trabalho e isso sim impacta no resultado. Muito mais do que o local onde a pessoa está, esse alinhamento das informações e acompanhamento do trabalho, isso sim
eu consigo comprovar que faz o resultado ser melhor ou deixar a desejar. Sim, Para exatamente. complementar o ponto que vocês dois passaram, o Dani comentou da aviação e do cruzeiro, ainda que tivesse, eu acho que até tem no cruzeiro, teve uma vez que o Rafa entrevistou a Ana Monteiro, e ela comentou que tem um RM que precifica antes, normal, e às vezes tem um RM que embarca, que vai junto com a tripulação para precificar, acho que, sei lá, bebidas ou sei lá, coisas desse tipo. Para ver como é que tá as vendas desses TDVs e, de repente, bolando estratégias nesse sentido. Só que não é isso que gera o maior resultado da empresa. Não é esse o core business do RM. É um a mais. Sei lá, é uma coisa que você pode investir e que leva tempo, e até porque são pessoas diferentes que fazem esse serviço, para você ter um resultado a mais. Porque o principal que gera mais receita é o que vocês falaram. É a estratégia que a gente está vendo antes. É tudo aquilo que está por trás que a gente está fazendo antes para o futuro. Não é aquilo lá que de estar lá, de estar no lobby, como o Dani falou, e ter um insight de, sei lá, a gente podia fazer isso que vamos gerar mais renda nesse ponto de venda. Mas não é isso que gera o resultado principal do hotel. O que gera o resultado principal do hotel é o que o RM está olhando lá todos os dias, né? E a questão da comunicação, que sem sombra de dúvidas, você tem que saber, tem que estar alinhado as duas partes. O que você quer que o RM te entregue, e tá isso agendado em encontros periódicos virtuais ou presenciais, e o que o RM precisa do hotel em contrapartida. São os relatórios, é o tipo de informação. Isso tudo estando bem alinhado, acho que flui tranquilamente, flui super bem no atendimento remoto. Ótimo ponto, Cássio. A gente comentou também em um dos nossos podcasts sobre a oportunidade que todo mundo tem de ser RM. Né? O RM, ali, quando você faz um check-in, você tem a oportunidade de oferecer um upselling para o cliente se você fizer um bom atendimento e ver que tem essa oportunidade. Será que o cliente não vai gostar de uma garrafa de vinho? Não vai precisar que você já reserve a mesa do jantar no restaurante do seu hotel? Será que só isso já não traria uma receita maior? Isso é ser RM. Então, às vezes, o RM fisicamente no hotel, ele não tem essa oportunidade que às vezes um recepcionista tem. Então, essa mentalidade de que todo mundo tem a oportunidade de ser um RM também ajuda nisso. O RM não precisa estar no hotel para fazer a estratégia macro, a direcionar o norte do hotel e discutir sobre oportunidades, mas todas as pessoas que estão ali têm que aproveitar as oportunidades que elas têm para gerar receita. Sim, exatamente. E eu vou até compartilhar uma experiência. Eu já trabalhei, bom, como vocês também, todos os modelos, estando fisicamente no hotel, cuidando só de um hotel, cuidando de múltiplos hotéis e ficando longe. E eu te digo assim, em termos de eficiência de trabalho, pelo menos para mim, o que foi mais eficiente foi quando eu estava remoto. Que eu acho que isso criou um senso de necessidade nas pessoas muito grandes, de cumprir com o programado, porque eu não estava lá todos os dias no hotel, então era uma coisa que estava agendada, então, todos os, sei lá, exemplo besta, tá? Todos os dias de manhã a gente vai ter um bate-papo de 15 minutos para falar de como foi ontem e mudanças macro, né, genéricas de preço, etc. E as pessoas respeitavam isso, porque fazia parte da rotina e do processo para aquele atendimento remoto funcionar. Que muitas vezes, quando eu estava fisicamente no hotel, não funcionava. Às vezes não dava, porque surgiu um problema. Eu estou ali o dia inteiro, a gente conversa depois. E o depois nunca acontecia. O depois virava amanhã, e amanhã depois de amanhã, enfim. Então, para mim, foi mais eficiente. Acho que teve menos distrações, como o Cássio falou, de gente chegar e perguntar coisas que nem era prioridade ou que não eram tão relevantes assim para o resultado, né? Qual que é o preço de hoje, por exemplo? Quantas vezes eu não escutei dentro da unidade, qual que é a tarifa que a gente está cobrando tal dia? Tipo, você pode olhar no sistema, sabe? Tem um fluxo de comunicação, você pode olhar, não é porque eu estou aqui do seu lado que você, assim, nada contra perguntar, pode perguntar, mas é porque eu estou aqui do seu lado que eu vou ficar respondendo coisas que você poderia olhar no sistema.
por exemplo, né? Ou que foi enviado algum relatório, alguma informação antes. Então, em termos de eficiência, acho que fora do hotel, para mim, funcionou melhor. Não pude focar mais. Você fica menos tendencioso também de achar que o meu hotel é perfeito e os do concorrente são ruins. Então, porque como você está no escritório, você não se apega, acho que emocionalmente, da mesma maneira de todo dia estar vendo aquele hotel, aquele lugar, vendo as pessoas. Acho que tira um pouco a tendência, né? De você puxar a sardinha para o seu lado. Acho que fora você fica mais analítico e um pouco menos tendencioso, por assim dizer. Então, acho que em termos de distância, para mim funcionou melhor. Lógico, depende da personalidade das pessoas. Tem gente que gosta de ficar lá o tempo todo tocando, abraçando, tem que estar junto, senão não trabalha, né? Não evolui. Evolui melhor quando está junto com os outros. Mas quando a gente fala de RM, muitas vezes a gente trabalha sozinho, né? O nosso trabalho é sozinho, a gente analisa o que tem que analisar, traça o plano, traça a direção e depois, em equipe, discute essa direção, se vamos fazer ação A, ação B ou ação C. Mas, predominantemente, trabalha sozinho, então, estando longe ou perto, deu o mesmo resultado. Uma outra vantagem que eu vejo de estar remotamente é a possibilidade de avaliar hotéis diferentes do que aquele que você está fisicamente. Porque às vezes você atende 3, 4 hotéis e quando você está fora deles, você consegue olhar para cada um deles da mesma forma, né? Ou às vezes o mercado tem o mesmo impacto e aí você já faz uma análise macro ali para cada um, aproveitando, ou se são diferentes também, você segue o fluxo da informação da sua análise para poder chegar em cada um deles. Mas às vezes quando você está fisicamente em um hotel, você fica ali meio tomado também pela equipe desse próprio hotel, fica mais com o viés dessa unidade especificamente. Então tem um pouco disso. Impacta, e que eu acho que estando remoto eu já vi que para mim era positivo. Então, beleza. Então, acho que a gente já discutiu bastante dos prós e contras do RM estar fisicamente no hotel ou não. E agora eu pergunto para vocês. Muita gente que nos escuta, às vezes trabalha para um único hotel, ou é de uma pousada, ou um hotel pequeno, e deve estar se perguntando agora. Entendi. Então, estou numa cidade que não é uma capital, só que eu não tenho dinheiro para bancar um escritório na capital, São Paulo, Rio, onde for, e para pagar um RM para fazer o trabalho só para o meu hotel. E eu gostaria de ter um atendimento RM. Como eu faço? Eu pergunto para vocês, como eu faço? Pode começar a pensar em contratar algum modelo de consultoria de algumas empresas que são especializadas em RM e você possa dividir esses custos com outros hotéis, né? Então você contrata um nível de suporte que você acha adequado com o valor que você consegue pagar e aí você tem que procurar isso no mercado. É uma das alternativas que eu enxergo. Você enxerga alguma outra, Adão? Não, acho que essa é uma opção, né? Poder, porque uma consultoria, um consultor de RM que vai atender outros hotéis, ele pode dar um serviço que você pode esperar para sua unidade, ou para sua pequena rede, ou para o seu local ali, para o seu resort, que seja. Então, acho que quando a gente pensa dessa forma, a gente consegue ter um custo ideal para o que você vai ter de serviço, porque realmente acho que o desafio é contratar um profissional para fazer a gestão, para fazer o RM, o Revenue Management do seu hotel, do seu empreendimento, que pode ser um custo muito alto pelo que você tem de expectativa. E também explorar se essa consultoria, se esse consultor precisa te entregar todos os serviços. Ele pode fazer só o seu pricing, por exemplo, determinar os preços, a sua grade de preços, se tem oportunidade, até onde pode ser, e qual vai ser a flutuação que você pode trabalhar em dias de alta e em dias de baixa, semana e final de semana. É um trabalho. A partir do momento que você tem isso e você revê
a cada 6 meses, a cada 3 meses, você pode já conseguir encontrar o que você precisa que o RM faça, um RM externo, né? Uma consultoria faça. Assim como, o meu desafio é fazer a previsão aí para esse ano, né? Para eu ter um budget que eu possa ficar dentro da expectativa. Será que eu consigo só focar nesse serviço? Então, diluir por serviços também pode ser um aspecto interessante para redes que não conseguem ter o profissional ou não conseguem hoje ter a expertise que elas precisam. O que você acha, Rafa? Esse é um bom ponto, porque se a gente olhar, por que geralmente profissionais de RM, o processo de revenue management fica nas redes ou em hotéis grandes, com bastante dinheiro? É por isso, porque é caro você manter um profissional para olhar só um hotel. Se eu sou um hotel de 300 quartos, 200 quartos, e tem uma boa taxa de ocupação, talvez o meu hotel até consiga pagar, mesmo não sendo barato, pagar um profissional de RM, mas as redes, elas se beneficiam disso porque elas dividem o custo, né? Então, você tem um profissional que geralmente é pago por 2, 3, 4, 10 hotéis que seja. Então, você tem essa divisão de custo. E quando você é um hotel individual, você não tem com quem dividir, né? Eu nunca vi uma situação onde um hotel foi lá, falou com os vizinhos e falou, precisamos de um profissional de RM, vamos dividir essa conta e todo mundo pagou um pedaço. Então, isso não acontece. Então, como não dá para você dividir, o ideal mesmo é, como vocês falaram, é contratar uma representação, uma consultoria, um terceirizado, que seja, para que essa empresa seja o seu RM. Acho que isso é uma boa solução. E outro ponto também, que às vezes eu acho que é viável para hotéis terem um profissional externo cuidando da RM, porque às vezes é muito difícil de você contratar um profissional qualificado, porque provavelmente, como tem poucos profissionais de RM que conhecem o processo, fazem bem, então, se você vai contratar alguém que seja, entre aspas, autônomo, ou seja, que sabe tudo o que tem que fazer sozinho, eu não tenho que desenvolver a pessoa, ela provavelmente vai ser um pouco mais cara do que você contratar alguém que está começando ou é a primeira experiência dela. Então, já vai ser um desafio de preço. Outro desafio é essa pessoa querer trabalhar para o seu hotel. Como a gente falou, né, tem às vezes poucos profissionais na área que sejam qualificados e bons, e é muito provavelmente que as redes vão assediar esse tipo de pessoa. E a pessoa, por uma projeção de carreira ou por morar numa capital, vai preferir talvez trabalhar em outro lugar e não trabalhar no seu hotel. Então você vai ter que competir porque esse profissional venha para o seu hotel, e isso muito provavelmente significa que vai ficar mais caro do que deveria. Então, quando você contrata uma empresa especializada, é provável que essa empresa tenha profissionais capacitados, né? Esse é o objetivo dela. Ter profissionais capacitados que saibam fazer, e você não tem essa preocupação de contratar, essa dificuldade de contratar, de trazer às vezes para a sua cidade ou de trazer para a sua empresa um profissional com uma bagagem um pouco melhor e de desenvolver essa pessoa. Porque se você tem uma pessoa na sua equipe, você tem que desenvolver. Você tem que treinar, você tem que dar os mecanismos, ensinar para que ela possa crescer, evoluir e dar melhores resultados. E se você não tem essa expertise, é mais difícil de você desenvolver essa pessoa. Né? De ter alguém cobrando, fazendo as perguntas corretas, enfim. Então, acho que se você é um hotel individual, isso acho que se aplica a RM, como pode se aplicar a vendas, por exemplo, ou a marketing. Acho que marketing é mais comum isso, né? Você contratar uma agência de marketing do que você ter um profissional de marketing e treinar. Então, você contratar uma agência de marketing, ou às vezes você contrata uma representação comercial, porque é muito caro você ter um profissional de vendas em cada capital, ou ficar bancando as viagens para ele de cidade em cidade, fazer prospecção, etc. Eu acho que esses dois pontos é mais comum e aceitável hoje em dia, de hotéis contratar esse tipo de serviço. Mas RM ainda vejo que tem um tabu aí, né? Não sei se é porque você está ligado diretamente à estratégia e as pessoas têm medo de perder o controle, mas eu acho que à medida que você entende o papel do profissional de RM, não é ele sozinho que vai decidir tudo por você, não é unilateral. Mesmo quando você tem ele na sua equipe, ele não é o único que decide o preço que vai cobrar, quando que vai fechar uma tarifa ou um segmento específico, etc. É sempre uma discussão.
né? Vai ter, como a gente falou antes, né, o fator da comunicação, vai ter essa comunicação em algum momento entre o profissional da RM, seja ele do seu hotel ou de outra empresa, e você, como gerente do hotel, ou dono do hotel, ou sei lá, responsável por aquele hotel. Então, acho que para hotéis menores, acho que sim, deveria se, se você deseja ter esse tipo de serviço no seu hotel, se você vê que é importante e necessário, acho que deveria buscar empresas que fazem esse tipo de serviço. Aí a empresa que vai fazer vai depender de X fatores, de preço, de proposta, da qualidade dos profissionais, ideias, etc. Mas é bom você pensar nisso, de ter uma pessoa externa para te ajudar, uma pessoa qualificada para te ajudar. É E difícil até contratar e você tem que pensando, desenvolver. E custo, né? exatamente. E até pensando, por exemplo, se hoje você vê, tem uma comparação de mercado, ou pelo menos tem uma autocrítica ali, onde você vê que, poxa, eu gostaria de fazer algo melhor, eu queria saber se tem oportunidades de fazer algo melhor em preço, em distribuição, pago comissão, não sei se isso é o correto, se daria para ser melhor, é pensar, eu poderia ter uma expertise nesse sentido, igual você, Rafa, deu ótimos exemplos sobre vendas e marketing, por exemplo. Então, ter uma expertise ali de preço, demanda e oferta e comparação de mercado para poder trazer novas ideias para dar um gás no seu empreendimento, para, né, trazer novas áreas, novas oportunidades, porque aí vai ser ao invés de treinar alguém, desenvolver, procurar um profissional que possa, né, entrar na equipe e fazer essa função, contratar uma consultoria especializada ou consultores que possam fazer esse serviço. Olha, eu vou fazer um diagnóstico, vou fazer uma análise, vou trazer as primeiras ideias e a gente vai determinar um plano de ação aí de 3 meses, 6 meses, de 1 ano. Vamos implantar aí um projeto que possa ser interessante para a unidade, para sair do patamar onde está e que talvez o gerente não seja expert, vendas tenha outras atribuições e cada um ali do hotel não consiga contribuir exatamente nessa parte que gera muito resultado. Então pode ser uma autoavaliação para alguém que possa ver, será que isso é para mim? Será que eu preciso ter um RM? Pô, é legal, mas eu preciso ter um RM? Talvez você precise ter um profissional, talvez você possa ter, mas talvez uma opção de ter é uma consultoria, uma empresa que possa fazer esse serviço para o hotel. Sim. Sim, até porque se eu só olho em rede, cada hotel ele não tem um profissional, a não ser que o hotel seja muito grande e justifique, mas você não tem um profissional que só trabalhe para o seu hotel. E o hotel vai bem, dá resultados, etc. Então, às vezes o seu hotel não precisa ter uma pessoa full time trabalhando. E como no Brasil, essa coisa de contratar por hora não é o que acontece, então você poderia ter, sei lá, só 8 horas por semana de um RM, ou 4 horas por semana de um RM, ou, sei lá, um dia por mês, ou cada, não sei, depende do seu tamanho, do seu volume de negócios. Mas você poderia ter uma fração de uma pessoa qualificada, que olharia o seu hotel e atenderia as demandas que você tem normalmente. Lógico, tudo, o quanto tempo você vai ter desse profissional vai depender do seu tamanho, do seu volume, da complexidade do seu negócio. Mas a gente sabe que, sei lá, eu tenho uma pousada de 30 quartos. A minha necessidade é muito diferente de um hotel que tem 400 quartos. Um hotel de 400 quartos vai ter um mix mais complexo, vai ter múltiplos segmentos, antecedências de compras variadas, muitos canais de distribuição, que demandam uma quantidade maior de trabalho. Se eu sou uma pousada de 30 quartos, provavelmente meu mix é um pouco mais simplificado, eu não estou em tantos canais assim, e a necessidade de detalhes em relatórios talvez não seja tão grande. Então eu possa ter um trabalho menor. Não um trabalho menor, mas um menor tempo de trabalho. E me atenderia bem. E aí, eu contratar um profissional exclusivo para fazer isso, talvez fique caro e desnecessário. Mas um profissional que vai me atender periodicamente, e eu vou ter a garantia ou a segurança que o trabalho está sendo feito de acordo com a minha necessidade, isso pode ser uma vantagem.
que eu não sei, não é muito explorado hoje, ou não sei se as pessoas procuram isso, né? Se tem acho que a necessidade existe, mas as soluções elas não são claras. E aí a pessoa às vezes poderia ter um serviço mais detalhado de RM no hotel dela, mais profissional, mais qualificado, e não consegue porque fica nessa opção, né? Ou eu gasto muito dinheiro para contratar um profissional, ou eu não tenho. Mas existe opções no meio do caminho que dá para trabalhar e que funcionam bem e que muitas vezes é o que uma rede faz, né? Às vezes uma rede, você tem hotéis que não tem um profissional que fica ali todos os dias ou todos os meses trabalhando. Tem trabalhos periódicos. Talvez um hotel menor, numa cidade menor, com um volume, sei lá, menor e mais fácil de prever, você consegue fazer com uma rede de trabalhos periódicos, de a cada 3 meses fazer uma avaliação e ajuste, dar uma direção para aquele gerente. Então, acho que quando a gente olha a diferença de rede para um hotel individual, é isso. É que numa rede, você tem mais flexibilidade dos profissionais, porque você consegue dividir o trabalho. E onde, nos individuais, nem sempre você tem com quem dividir. Mas empresas externas podem te dar esse mesmo nível de serviço de que você estivesse numa rede. Sim. Sim? Acho que esses pontos que vocês levantaram são as questões-chave, as questões centrais da nossa discussão. Acho que essa analogia que vocês fizeram entre o trabalho que as pessoas de web, marketing, design entregam e são on-demand e que geralmente as companhias ou os hotéis, sei lá, não tem uma pessoa que é responsável por isso, que é um profissional capacitado com experiência para isso no hotel e contrata esse serviço terceirizado porque precisam fazer divulgação, precisam fazer arte e eles acabam contratando esse serviço sob demanda. E aí que entra a análise, enfim, da pessoa que está contratando esse serviço de entender. Será que se eu tivesse uma pessoa que fizesse isso aqui, eu preciso muito disso, eu estou entendendo que esse serviço está funcionando, eu estou tendo um retorno nesse investimento, é interessante. Será que eu posso mudar esse tipo de atendimento? Eu quero um pouco mais disso. Ou será que é a hora de eu ter um profissional aqui para mim? Será que é? Ou será que esse modelo está me atendendo perfeitamente? É a análise que tem que fazer. A mesma coisa com o RM. De repente, você contrata uns serviços pontuais de RM, seja de uma rede, seja de uma empresa consultora que presta serviço para o hotel, ou seja, se você contratou um profissional, seja ele qual for, para fazer um serviço para você, será que isso está dando resultado? Será que você não pode dar um passo a mais? Será que não é hora de seguir, de repente pensar em outro formato? Ou não. Você analisou e falou, cara, exatamente é nisso que eu me enquadro, tá? Tá girando do jeito que eu preciso, porque aqui eu preciso focar em outras coisas. Porque, querendo ou não, a gente acaba... Vocês falaram também da experiência. Que aí entra um ponto muito interessante, que independente do profissional tá pessoalmente ou ele tá à distância, se de repente a gente pega um hotel na China, sei lá, na Austrália, dá pro Rafa, dá pro Dani analisar, que tem experiência em RM. Pô, deixa esses dados aí 5 horas, um dia com eles, no final do dia eles vão ter conclusões sobre os dados que eles analisaram. Porque a gente está a milhares de quilômetros de distância do hotel. Às vezes não tem o conhecimento do mercado, mas com as ferramentas certas, com as ferramentas certas e com os dados corretos, a experiência do profissional faz toda a diferença. Às vezes, sei lá, tem cirurgia que o chefe de cirurgia está em outro país, mas está em vídeo dentro da sala de cirurgia coordenando a equipe. Sim. E é um processo super arriscado, ele é muito importante o que eles estão fazendo. E a pessoa está em outro país, porque o profissional de neurocirurgia, o melhor que tem é na Alemanha, sei lá. Uhum. E é mesmo assim, o cara estando em vídeo, o médico ou a médica estando em vídeo é melhor, eu consigo ter uma entrega melhor do que alguém presencial aqui da minha região. Todos esses são pontos excelentes e a gente falou muito de vendas também. A gente falou uma analogia, um ponto interessante
que vendas talvez sofra bastante com esse estigma também. Só que no sentido contrário. Do tipo, se as pessoas veem muito vendas dentro do hotel, vendas tem que estar na rua. Cadê? Vendas tem que estar no cliente. Se vendas está no hotel, é porque não está trabalhando. E, cara, eu vejo muito esse cenário mudando muito. E acho que as pessoas que eu conheço de vendas que são estratégicas ficam muito mais dentro da unidade, analisando e planejando o tipo de ação que elas vão tomar para ter melhores resultados na hora e ser mais assertivo na hora que for para a rua, sem precisar ir para a rua, de fato. Sim. Exatamente, Sim. para fazer reuniões de mais qualidade, reuniões mais certeiras, né? Ótimo ponto, Cássio. É isso da experiência que você falou, é um ponto-chave. Muita gente fala assim, você não conhece o mercado só pelo fato de você não estar naquela cidade. Mas o mercado é uma coisa que você aprende. Os números vão te mostrar várias tendências, várias situações. Você tem modelos de outras cidades. No fim do dia, turismo tende a se comportar da mesma maneira em todos os lugares. Porque as pessoas gostam de viajar, elas querem ter boas experiências, um lugar confortável para trabalhar, enfim. Você consegue aprender vivendo aquele mercado. Lógico, no primeiro dia de trabalho e depois do primeiro ano de trabalho, é lógico que no primeiro ano de trabalho você vai ter muito mais informação, segurança, conhecimento. Mas isso não impede você de fazer um bom trabalho desde o dia 1. Porque mesmo que você contrate alguém para vir trabalhar no seu hotel, que seja da sua cidade, que seja do hotel vizinho, ainda ele vai ter que aprender um monte de coisa sobre o seu negócio. Porque os hotéis não têm exatamente os mesmos clientes, exatamente o mesmo mix. Cada um tem uma estratégia. Cada um ataca uma coisa diferente. Então você vai aprender, lógico, você vai saber uma coisa diferente que funcionava no vizinho, que talvez, mesmo se você aplicar exatamente, não funcione no seu hotel. Você vai ter que ajustar e adaptar essa estratégia. Então, aprender sobre o mercado, eu acho que isso vem com o tempo e é da pessoa, né? Você pode ser, por exemplo, eu, quando fui trabalhar fora em outros países, se você for considerar conhecimento de mercado, é lógico que eu não conhecia. Eu nunca vivenciei lá, eu não sabia o que movimentava as pessoas. Lógico que eu entendo os drivers de corporativo, de grupo, de individual, de OTA, mas eu não sabia quais aqueles eram importantes naqueles mercados. Mas quando eles me contrataram para lá, é porque justamente o que o Cássio falou, é um conhecimento, uma experiência que você não tinha lá. Ao começo eu gostava de acreditar que eles não tinham, né? Para justificar a minha ida. Mas isso faz diferença. Quando você contrata um RM, que é o primeiro trabalho dele, e um RM que está fazendo trabalho há 5 anos e um há 10, é óbvio que aquele de 10 vai fazer muito mais rápido as coisas. Ele vai conhecer os caminhos das pedras ali, que quem está começando vai bater cabeça um tempo. E essa é a diferença de você contratar alguém, alguma empresa para fazer isso, teoricamente, por mais que o consultor que te atenda seja novo no trabalho, você sabe que tem alguém por trás que tem muito mais experiência no suporte. Um suporte específico e técnico. Que talvez você, como gerente, por melhor gerente geral que você seja, você não tenha esse conhecimento. É impossível todo mundo ser técnico de tudo, né? Mesma coisa com marketing. Eu posso contratar uma pessoa de marketing para fazer as coisas do Google para mim e ser o meu funcionário. Só que se a pessoa está em fase de desenvolvimento, eu não vou saber desenvolvê-la corretamente. E provavelmente se tiver uma agência que faz isso, a pessoa que me atende da agência vai estar na mesma situação do funcionário que eu posso contratar. Só que por trás desse funcionário tem uma pessoa experiente que vai falar, olha, se não está funcionando isso, tenta isso, isso, isso. E a pessoa vai lá e vai tentar, e ela vai aprender e vai desenvolver. Mas sabe, você sabe que tem experiências rolando por trás ali no suporte. Então essa é a vantagem que eu vejo, se eu sou um hotel individual, de pensar em coisas específicas, seja de RM, de vendas, podia ser um contador, podia ser alguém do financeiro, eu não sei tudo que daria para terceirizar. Mas de você buscar essa expertise, do que de você tentar internalizar tudo e fica muito caro e a responsabilidade de treinar e desenvolver e todas as ideias vai ter que vir de você. Você não vai ter ideias de fora. Que acho que é uma das coisas que o Dani falou de dar um gás e uma energia. Então acho que isso são várias vantagens que você tem para buscar um serviço profissional
de qualidade para o seu hotel, mesmo que o seu hotel seja pequeno. Até nas redes, se você eventualmente trabalha com RM que está começando agora, que ainda é inexperiente, ele trabalha, provavelmente vai ter um time de RM. Vai ter uma pessoa para quem ele responde. Então, ele vai ter uma fonte de informação ali, fluxo de troca de informações, que uma pessoa que está trabalhando, que está começando num hotel individual, talvez não tenha. Então, talvez essa pessoa se desenvolva muito mais rápido, porque ele tem um time que apoia ele, tem alguém supervisionando ele, e ele está absorvendo muito mais informação em função disso, do que alguém que está, teoricamente, sozinho. Sim. E ainda, complementando, é diferente que eu acho que é uma coisa interessante, é que o profissional de RM que vocês falam, é o que vocês comentaram. Ele tendo experiência, ele consegue aplicar isso em diversos mercados. Porque a experiência de RM é uma coisa, e a análise do mercado é uma outra coisa, em paralelo. Então, ele sabe fazer o serviço de RM e aí ele vai aplicar isso a um novo mercado. É diferente de, sei lá, se você é advogado e aí você quer mudar de país, você vai para os Estados Unidos, que aí cada estado tem sua própria lei. De repente você não vai conseguir exercer, não vai conseguir advogar nos Estados Unidos. Ou sei lá, se você estiver nos Estados Unidos, se você advoga na Califórnia, não vai conseguir advogar em Nevada, sei lá. Porque são legislações diferentes. Se você é recursos humanos e tem determinados aspectos legislativos, também trabalhistas, em determinada região que são diferentes em outra. Isso, em RM, não existe. Né? Você consegue aplicar as mesmas práticas e adaptar isso para vários mercados. Vários mercados, exatamente. Isso é verdade. Exatamente. Então, beleza. Então, acho que tivemos uma boa discussão da onde o RM poderia estar, né? Então, a gente discutiu no começo se vale mais a pena ele ficar no hotel ou fora do hotel, quais são os pontos positivos e negativos, e a gente também discutiu aí para fechar como fazer se você é um hotel individual ou uma rede pequena que você não consiga bancar um profissional de RM porque fica caro ou, enfim, não tem necessidade de ter um profissional dedicado, quais são as opções do que fazer. Então, gostaria de agradecer, Dani e Cássio, mais uma vez pela discussão. E você que nos assiste, ficaríamos muito felizes de escutar seus comentários, se vocês concordam ou não concordam, se veem outras maneiras de ter o atendimento de RM nos hotéis do que aqueles que a gente acabou de discutir. Espero que esse vídeo tenha valido a sua inscrição no canal do YouTube ou a inscrição nas plataformas de podcast, seja você escutando essa versão em áudio, tá? Então, mais uma vez, obrigado, pessoal, e até a próxima. Até a próxima, Tchau, tchau. pessoal. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.